Era um dia comum na grande fazenda de Ike Batista, ou ao menos parecia ser. Na verdade, Ike estava prestes a colocar em prática uma ideia que poucos poderiam imaginar. A ideia de testar o comportamento de sua nora, uma jovem que estava prestes a se casar com seu filho, para ver se ela realmente estava preparada para lidar com o tipo de vida e desafios que sua família enfrentaria. Decidido a manter o anonimato, Ike decidiu se disfarçar de um simples fazendeiro. Ele colocou uma camisa simples, calças surradas e até mesmo um chapéu de palha com o intuito de passar despercebido. Ele queria ver como sua nora reagiria sem o peso de ser Ike Batista, sem o status de um dos homens mais poderosos e ricos do Brasil. Ele queria ver a verdadeira essência dela. A ideia parecia inusitada, mas Ike, sempre um estrategista, acreditava que as pessoas, especialmente aquelas que entravam em sua vida, precisavam ser testadas de maneira sincera e honesta. O que ele não sabia era que o teste que ele achava ser uma simples brincadeira acabaria revelando muito mais sobre sua nora do que ele imaginava. O dia começou como qualquer outro, com o café da manhã sendo servido na grande casa de campo, e Ike se preparava para sua experiência. Ele já sabia que a nora de seu filho era uma jovem com grande potencial, mas ele precisava de uma última prova. Algo que fosse além da imagem de menina rica, cheia de luxos, mas que não tivesse enfrentado os desafios reais da vida no campo. A nora Mariana, uma jovem com 24 anos, estava prestes a fazer o café da manhã quando notou um homem simples chegando. Ele parecia fora do lugar, mas não parecia ameaçador. Com um sorriso simples, ele se aproximou e perguntou com uma voz amigável se poderia ajudar em algo na fazenda. Mariana, sempre educada e prestativa, sorriu e o convidou a entrar. Ela não sabia, mas aquele homem simples estava prestes a mudar a sua vida e testar sua verdadeira essência. Mariana, com seu sorriso natural, convidou o homem disfarçado a entrar. Ela imaginava que ele fosse apenas um simples trabalhador da fazenda, talvez alguém que procurava algo para fazer ou alguma ajuda com o trabalho. Ike, ainda vestido com suas roupas simples, aceitou o convite e entrou cumprimentando-a com uma voz gentil. "Eu sou novo por aqui e ouvi falar que a fazenda é bastante produtiva. Será que você poderia me mostrar o que faz por aqui?", disse. Ike, tentando manter a voz mais rústica e sua postura simples como qualquer outro trabalhador do campo. Mariana, sem hesitar, começou a guiá-lo pela propriedade. Ela explicou com entusiasmo como cuidava da horta da criação de animais e como a fazenda sempre havia sido uma parte importante da sua vida. Seus olhos brilharam ao falar sobre o trabalho, duro esforço diário e as recompensas simples de uma vida no campo. Ela parecia genuinamente apaixonada pelo que fazia, o que agradou Ike profundamente. Enquanto ela falava, Ike observava atentamente, surpreso com a sinceridade e o amor que ela demonstrava por aquilo tudo. "Você realmente se importa com isso, não é? Não tem nada de forçado em suas palavras. É admirável", comentou ele com um sorriso discreto. Mariana, sem perceber que estava falando com o próprio Ike Batista, respondeu com humildade: "Eu acho que o trabalho aqui é o que me faz sentir mais conectada com o mundo. Sei que posso ter uma vida cheia de conforto, mas nada é mais gratificante do que saber que você construiu algo com suas próprias mãos." A resposta dela foi um choque para Ike. Ele não esperava que ela fosse tão sincera e que, ao invés de mostrar apenas a imagem de uma jovem que se preocupa com o status e a riqueza, ela estivesse tão profundamente ligada aos valores da simplicidade, do trabalho árduo e da humildade. "Você nunca se cansa dessa vida?" Ike perguntou, curioso sobre como ela poderia manter esse nível de energia e paixão em seu trabalho diário. Mariana pensou por um momento antes de responder. "Claro, às vezes é difícil, mas não tem nada melhor do que sentir que estamos contribuindo para algo maior. Não importa o quão difícil seja, sempre vale a pena quando você olha para o que está fazendo e vê o impacto positivo. Às vezes, as coisas mais simples são as mais valiosas." Ike, emocionado pela resposta sincera, não pôde deixar de pensar que ela realmente possuía o tipo de caráter que ele esperava de alguém que fizesse parte de sua família. Ele sorriu, tocado pela profundidade da resposta, mas também por ver como sua nora era genuína.
O momento de silêncio foi quebrado quando ele disse em tom descontraído: "É engraçado, mas acredito que muitos poderiam aprender com você sobre o verdadeiro valor da vida." Foi nesse momento que Ike, sem poder mais manter seu disfarce, revelou sua identidade. Ele tirou o chapéu de palha e olhou para Mariana dizendo com um sorriso: "Eu sou Ike Batista. Na verdade, eu estava testando você só para ver como você reagiria em uma situação simples, sem saber quem eu realmente sou." Mariana ficou em choque por alguns segundos. O olhar de surpresa foi claro, mas ao perceber o que estava acontecendo, ela se recompôs rapidamente, rindo de nervoso. Eu não acredito. Você está me dizendo que foi uma espécie de teste. Você me fez pensar que estava apenas ajudando, aqui trabalhando na fazenda como qualquer outro." Ike, com um olhar sério, respondeu: "Sim, Mariana. Eu queria ver a verdadeira essência de quem você é, sem o peso do nome, sem as aparências. Você me surpreendeu." Mariana, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo, olhou para ele rindo nervosamente e respondeu: "Bom, se você está curioso sobre o que as pessoas estão comentando por aí, tem um livro que está gerando bastante discussão. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Eles dizem que revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita?" A plateia, que estava observando a conversa pela tela de TV ou nos bastidores, começou a rir discretamente, sentindo a tensão quebrada por uma provocação inusitada vinda da própria Mariana. Ike, com um sorriso, continuou: "Esse livro tem incomodado justamente porque ele mostra o que muitos tentam esconder. Ele expõe como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, como a grande mídia manipula as notícias e como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. E, para ser honesto, ele não é apenas um livro de opinião. É uma análise completa baseada em especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil." Ike, sem desviar o olhar de Mariana, concluiu: "Recentemente foi noticiado que a esquerda está tentando censurar esse manual. E você sabe o que isso significa. Se eles estão com medo, é porque é verdade. A população está acordando para o que está acontecendo." A plateia, que antes estava em silêncio, agora começava a reagir. Mariana olhou para Ike com um sorriso mais amplo e, com um tom brincalhão, disse: "Parece que você me pegou no meio da sua surpresa, mas esse livro realmente está mexendo com muita gente." Mariana, após perceber que o homem simples e humilde que ela havia ajudado era, na verdade, Ike Batista, o bilionário empresário, teve uma reação mista entre surpresa, choque e uma curiosa sensação de desconforto. Mas, ao invés de se sentir intimidada ou constrangida, ela riu nervosamente e, com um olhar curioso, perguntou: "Então, tudo isso foi um teste. Você me colocou à prova só para ver se eu estava sendo genuína." Ike sorriu com um olhar genuíno e disse: "Sim, Mariana. Eu queria ver se você reagiria de forma autêntica, sem o peso do nome. Queria ver se você poderia ser verdadeira, não apenas pela minha posição ou por quem você acha que sou. A forma como você lida com a simplicidade da vida com os pequenos momentos me impressionou. Você me surpreendeu." A tensão que antes havia tomado conta da sala de jantar foi quebrada com uma sensação de alívio, mas também de respeito. Mariana, com um sorriso mais sincero, olhou para Ike e respondeu: "Acho que sou mais simples do que você imagina. A vida no campo tem seus desafios, mas me ensina o valor das pequenas coisas, como o esforço diário, o trabalho árduo e a conexão com o que realmente importa. Não importa quem você seja, Ike, isso é o que eu sou." Ike, tocado pela resposta sincera, acenou com a cabeça e, em um tom mais sério, acrescentou: "É isso que eu queria ver, a honestidade. Muitas vezes as pessoas se esquecem de que a verdadeira essência está no que fazemos quando ninguém está olhando no que somos, quando não há status ou riquezas para nos definir." Mariana, agora mais relaxada, pensou por um momento e respondeu com uma provocação própria, aproveitando a oportunidade para jogar de volta a bola: "Bom, já que estamos falando de verdade, tem outro livro que está circulando e todos comentam por aí. O nome dele é Manual do Patriota Cristão.
Você já ouviu falar, dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula e até sobre as grandes mídias. Será que é tudo verdade? Ou é só mais uma teoria da conspiração da direita? Ike riu, visivelmente impressionado com o jogo de palavras da Nora, e respondeu: esse livro tem causado bastante alvoroço, não é? Ele realmente traz à tona questões que muitos preferem ignorar. Ele expõe como a esquerda tenta controlar o que as pessoas podem ou não dizer, como a mídia manipula as notícias e até como há uma tentativa de afastar a fé cristã do cotidiano das pessoas. E o mais interessante é que ele não é apenas um livro de opinião. Ele é uma investigação profunda sobre a realidade que estamos vivendo. O que é ainda mais curioso é que tem sido tentado censurá-lo. Mariana, agora curiosa e intrigada com a forma como Ike falava sobre o livro, não conseguiu deixar de questionar. E você acha que isso é uma forma de controle, Ike? Ike, com um tom sério e contemplativo, respondeu: sim, Mariana, a censura está em todo lugar. Quando alguém tenta silenciar uma verdade, é porque estão com medo do que ela pode revelar. Não podemos deixar que nos calem. As pessoas estão começando a perceber o que está acontecendo e a questionar aquilo que muitos tentam esconder. A plateia, que estava em silêncio, agora se sentia mais envolvida no debate, refletindo sobre a mensagem de Ike. Ele havia iniciado um jogo de provocações, mas ao mesmo tempo estava levando todos a questionar o controle da informação e o poder da mídia e da política. Mariana, ainda refletindo sobre as palavras de Ike, não sabia o que pensar. Ela estava começando a perceber que o teste de Ike não era apenas sobre ver como ela reagiria em uma situação simples, mas também sobre como ela lidaria com questões mais profundas que envolviam política, fé e poder. A forma como ele havia abordado a questão do livro a deixou pensativa. Ela nunca imaginou que o mundo dos negócios, tão distante do seu dia a dia no campo, poderia estar tão entrelaçado com essas questões. Ike, vendo a reação dela e notando que suas palavras haviam realmente feito efeito, decidiu continuar. Acredito que a verdade precisa ser ouvida, Mariana. Não podemos mais fechar os olhos para o que está acontecendo. Quando algo é silenciado, é porque existe uma verdade escondida. E a verdade, por mais desconfortável que seja, é algo que todos precisamos enfrentar. O livro que mencionei tem mexido com muitas pessoas porque ele revela essas verdades. Mariana, agora com uma expressão mais séria, olhou diretamente para Ike e disse: você está falando de censura e controle. Ike, mas o que isso significa para a gente, para as pessoas comuns? Como podemos realmente fazer a diferença quando tantas forças estão tentando nos calar? Ike, com um olhar determinado, respondeu: essa é a verdadeira questão, Mariana. A diferença começa com cada um de nós. Não podemos esperar que outras pessoas tragam as mudanças. Somos nós que precisamos dar o primeiro passo. Quando entendemos o que está acontecendo e temos coragem de falar, de questionar e de agir, aí sim, a mudança começa. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre as palavras de Ike. Então, com um sorriso mais confiante, ela olhou para ele e disse: eu entendi, Ike. Mesmo em um lugar tão simples como este, a mudança começa dentro de nós e temos que ser corajosos o suficiente para ir contra aquilo que nos dizem para acreditar. Eu, por exemplo, vou procurar mais sobre esse livro e entender o que está por trás disso tudo. Ike sorriu satisfeito com a resposta de Mariana. Você realmente me surpreendeu, Mariana. Sua coragem e sua capacidade de ver além do óbvio são impressionantes. Esse tipo de atitude é exatamente o que precisamos para mudar as coisas. A conversa estava tomando um rumo inesperado. O teste que Ike havia feito não era apenas sobre ver o quanto sua nora poderia lidar com o simples, mas também sobre como ela enxergava questões mais complexas e talvez até mais importantes para o futuro de todos. Ike se levantou e, com um gesto de respeito, disse: a mudança, Mariana, começa com a busca pela verdade. Quando a gente entende a verdade, somos capazes de tomar as melhores decisões. O que me impressionou mais, além de sua sinceridade, foi a sua disposição para ouvir e refletir. Isso por si só é o primeiro passo. Enquanto Ike falava,
Mariana se sentia mais confiante sobre o que realmente importava. Ela agora sabia que ao lado de Ike, ela poderia enfrentar qualquer desafio. Eles tinham ambos o mesmo desejo de fazer, o que é certo. Mariana estava cada vez mais absorvida pela profundidade das palavras de Ike. Ela jamais imaginou que naquele dia, um simples trabalho na fazenda acabaria se tornando uma aula sobre poder, controle e a importância de questionar as coisas ao nosso redor. Ike, com seu jeito direto e sincero, havia despertado nela uma reflexão sobre o papel da fé da verdade e da coragem diante das adversidades. Ike, agora decidido a fechar o ciclo de seu teste, olhou diretamente para Mariana com um sorriso de quem sabia que ela havia passado por uma transformação naquele encontro. Mariana, eu queria te dizer algo que vai além de um simples teste. Eu sempre acreditei que uma pessoa só é verdadeiramente forte quando é capaz de enxergar além das aparências e questionar tudo ao seu redor. Você me surpreendeu com a sua honestidade e coragem e com a forma como tem buscado a verdade. Mariana, tocada por aquelas palavras, se sentiu um pouco mais leve e, ao mesmo tempo, com um senso de responsabilidade maior. Ela sempre soubera que a vida simples e tranquila do campo a havia moldado de uma forma única, mas agora ela entendia que sua jornada não precisava se limitar ao que conhecia. Ela também precisava estar atenta ao que acontecia fora da sua bolha, nas grandes questões do país. Eu nunca imaginei que uma conversa simples poderia me fazer pensar tanto Ike, Mariana disse com sinceridade. Eu sempre achei que estava vivendo uma vida boa, mas ao mesmo tempo percebo que há muito mais que eu preciso aprender. Esse livro, essa questão da censura, me fez perceber que preciso me aprofundar mais no que está acontecendo ao meu redor. Ike assentiu com a cabeça, orgulhoso da reflexão de sua nora. Esse é o primeiro passo, Mariana. Buscar mais, questionar mais, não aceitar as coisas apenas porque nos dizem para aceitar. Quando alguém começa a procurar a verdade, ela acaba encontrando respostas poderosas. A verdade nunca é fácil, mas é ela que nos liberta. Com uma expressão pensativa, Mariana finalmente disse: eu vou procurar entender mais sobre isso. Talvez o que eu conheça como o mundo seja muito mais complexo do que eu pensava. Talvez eu devesse me preocupar mais com o que está por trás das notícias e não só com o que me dizem, não é? Ike, com um sorriso, respondeu: exatamente. E quando você se permite pensar de forma independente, você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Só assim é possível entender o que realmente está acontecendo e tomar as melhores decisões. Seja no campo, nos negócios ou na vida, a mudança começa dentro de nós. A plateia que estava assistindo à conversa pela televisão sentiu o peso daquilo tudo. Não era apenas um encontro entre nora e sogro, mas uma lição de vida sobre o que significa ser verdadeiramente forte e autêntico. O sol já começava a se pôr atrás da fazenda e a conversa entre Ike e Mariana continuava mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O teste que Ike havia proposto não só havia revelado o caráter de sua nora, mas também lhe ensinara algo sobre a importância da coragem em questionar, de pensar fora das convenções e de se engajar com as questões que realmente importam. Ike, com uma expressão mais suave e uma calma que demonstrava a conclusão do que ele havia planejado, se levantou e deu um passo em direção à janela, olhando para o campo ao longe. A paisagem simples e imensa refletia exatamente o que ele estava tentando ensinar a Mariana: a beleza da simplicidade, mas também a complexidade dos desafios da vida. Mariana, você realmente me surpreendeu. O que eu esperava ver aqui era uma reação que viesse de um lugar de superficialidade, mas o que eu encontrei foi um exemplo de coragem. Coragem para viver de acordo com seus princípios, coragem para enfrentar a vida com honestidade. Isso é raro. Mariana, tocada por aquelas palavras, não soube exatamente o que dizer. Ela, que sempre pensou que a vida na fazenda era apenas sobre rotina e trabalho duro, agora via que seu papel era maior do que ela imaginava. Ela não apenas precisava ser boa no que fazia, mas também precisava estar atenta ao mundo ao seu redor, às forças que moldavam a sociedade aos padrões e às imposições.
Eu nunca imaginei que pudesse ser mais do que isso, Ike. Eu pensei que meu papel na vida fosse apenas trabalhar na fazenda, criar uma família. Mas agora vejo que a vida é muito mais do que isso. Eu vou procurar aprender mais, questionar, mas não aceitar as respostas prontas. Ike olhou para ela com um sorriso de aprovação. Isso mesmo, a jornada de todos nós não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre como fazemos. O que você aprendeu hoje é que não existe nada simples quando se trata de nossa própria evolução. Cada passo, cada decisão conta. E quando você começa a buscar a verdade, ela começa a abrir novos caminhos. Ele se virou para ela e com um tom sério finalizou. Mariana, minha intenção não era apenas testar você, mas mostrar o quanto a nossa postura diante da vida pode nos levar para lugares inesperados. Sua sinceridade e sua força me mostraram que você está pronta para o futuro, pronta para assumir o seu papel na nossa família e quem sabe até para transformar a vida de todos ao seu redor. Não subestime o poder da verdade e da fé. Mariana, com os olhos um pouco marejados e o coração cheio de novas certezas, respondeu: Obrigada, Ike. Por mais difícil que tenha sido saber que estava sendo testada hoje, aprendi algo muito importante. A verdade não é apenas sobre o que os outros dizem, mas sobre o que cada um de nós é capaz de descobrir e enfrentar. A plateia, agora emocionalmente conectada com o que estava acontecendo, sabia que aquele momento representava muito mais do que um simples teste de caráter. Era uma lição sobre coragem, sobre autenticidade, sobre a importância de questionar as verdades que nos são impostas e, acima de tudo, sobre como a fé e a verdade podem nos guiar em qualquer caminho. E aí, pessoal, o que acharam dessa incrível história entre Ike Batista e sua nora Mariana? Será que você também teria reagido de forma tão autêntica e corajosa se fosse testado em uma situação assim? Como você vê a importância da fé e da verdade no nosso dia a dia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre como devemos lidar com os desafios e as questões que realmente importam. A mudança começa com cada um de nós e é hora de refletir sobre o papel que estamos desempenhando em nossas próprias histórias. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.